Tem muita gente que pergunta, doutor, uma dívida de 10 anos eu tenho que pagar? Porque tem muita gente que é cobrada por dívidas antigas, dívida de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, são dívidas que vieram aí do mercado, tá? Tem empresa que tem aquela dívida, depois ela vende a dívida e as empresas de recuperação de crédito ela compra. De modo geral, essas dívidas já estão prescritas, já estão caducas, tá? Então você deve estar muito atento a isso, para saber se você deve pagar essa dívida. Eu não estou dizendo que você não deve pagar, amigo. Se você acha que deve pagar, você não precisa dar lição de moral aqui não. Falar, eu acho que você tem que pagar. Se você acha, amigo, você paga a sua dívida. Eu dou conhecimento e as pessoas fazem o que querem com o conhecimento. E o conhecimento que elas têm que ter nesse caso, que a dívida prescreve em 5 anos. Essas dívidas mais comuns, dívida de água, luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos. E como é que conta esse prazo, doutor? Conta muito simples, tem aqui o prazo de 5 anos, a partir do dia seguinte do vencimento, amigo, a prescrição começa a correr. Então chegou aqui, prescreveu a dívida, chegou nos 5 anos, ela já era, a dívida já prescreveu. O credor não pode mais negativar o seu nome, colocar o SPC no Serasa, no Boa Vista. Então, se o seu nome estava negativado, ele tem que sair, tá certo? E você vai ter uma nova chance. Mas a nova chance só tem quem conhece o seu direito. Por isso você deve sempre pesquisar, fazer essa análise e ver a sua situação. Se acaso você estiver sofrendo uma violência, estiver sendo negativado indevidamente, o que você pode fazer? Você pode entrar com um processo contra a empresa, amigo, no juizado especial civil, sem advogado, sem gastar nada. Isso é uma causa muito simples e muito comum. Então, depois de 5 anos, seu nome deve limpar nos cadastros restritivos de consumo. Quais são? SPC, Serasa, Boa Vista e Lista Negra do Banco Central. Lá do cadastro de protesto, amigo, não sai, tá? Ele, mesmo estando prescrita a dívida, o seu nome não sai, ele continua lá, mas a pesquisa é feita de 5 anos, tá certo? Então, quando você acabou de fazer a dívida, tá aqui, ó. A dívida tá aqui, a pesquisa faz aqui, ela puxa 5 anos. Depois a pesquisa vai andando, né? Depois ela vai andando aqui e não vai encontrar mais a sua dívida, tá certo? Mas ela vai permanecer lá. E além do que, amigo, tem que explicar para você que a prescrição não atinge a dívida, ela atinge os direitos sobre a dívida. A dívida, ela não acaba, tá certo? Então, que ela continua existindo, mas o credor perde os direitos dele de executar a dívida, de cobrar a dívida. Mas mesmo ela estando prescrita, tem lugares que ela traz muito prejuízo para você, tá? Por exemplo, se você deve à Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, sempre dou de exemplo, porque ela é um dos piores que tem para você dever. Por exemplo, se você deve para o Bradesco, amigo, prescreveu a dívida, já era, você tem direito de limpar o seu nome e depois você vai abrir uma conta em outro banco. Mas quando você deve para a Caixa, a coisa fica bem diferente, tá? Por quê? Porque muito provavelmente um dia você vai precisar da Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque a Caixa Econômica Federal é agente financeiro da habitação. Então um dia você vai querer financiar um imóvel com juros mais baratos e vai procurar a Caixa. E a Caixa vai lembrar de você, tá certo? Então se você tem dívidas com a Caixa Econômica, pense bem, quando você tiver uma condição melhor, procure eles e faça uma proposta, tá certo? Mas o importante é isso, você saber que depois de 5 anos a dívida prescreveu e você paga se você quiser. De 10 anos então, aí que ela já prescreveu mesmo, você paga se você quiser. E se você fizer um acordo, se uma dívida prescrita, amigo, você assumiu uma nova dívida e vai ter que pagar, tá bom? Então fica muito esperto nisso daí.